Este documentário é baseado em imagens e vídeos reais, obtidos na visita à Estação Ecológica Jureia Itatins, localizada a sudeste do estado de São Paulo, abordando alguns aspectos ecológicos da Restinga, como suas características e inserção entre a Serra do Mar e a praia. Um panorama geral sobre a Restinga da região de Peruíbe e Parque Ecológico da Jureia será abordado, mostrando as regiões de transição e aspectos predominantes da vegetação, além de apresentar as espécies dominantes e o solo superficial onde estão inseridas. Alguns aspectos que devem ser vistos no vídeo são: heterogeneidade entre as restingas de áreas diferentes do parque, mostrar o degradê entre a praia e a restinga e entre a restinga e a Mata Atlântica densa ou mata de encosta. Mostrar a diferença entre o solo próximo à praia e aquele próximo à serra. Aspecto xeromórfico da vegetação. Um estudo técnico feito na região apontou que a estação ecológica constitui uma das poucas regiões do estado de São Paulo que apresenta zonação desde a praia até as serras do mar. Segundo esse mesmo estudo, a zonação é um resultado de uma ampla heterogeneidade do relevo, solo e clima, que promovem a ocorrência de formações vegetacionais específicas ao longo do gradiente de variações. O litoral sul de São Paulo tem um clima regional definido como clima tropical úmido. É controlado por sistemas tropicais e polares, situado em latitude subtropical, permanentemente úmido pela proximidade com o oceano e pela atuação dos sistemas atmosféricos e, sobretudo, pela atividade frontal. Restinga é o conjunto de comunidades vegetais distribuídas em mosaico que cobre os depósitos arenosos costeiros recentes, quaternário e terciário, também consideradas comunidades edáficas, por dependerem mais da natureza do solo do que do clima. São encontradas nos ambientes de transição entre a vegetação de praias, cordões arenosos, dunas e mata de encosta. Também ocorre na transição entre o mangue e outras formas de vegetação. Podem apresentar extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, neste último mais interiorizado. Na medida em que se avança da praia para o interior, devido à instabilidade do terreno e menor influência das marés, a vegetação de restinga aumenta em densidade, em número de espécies e apresenta alteração no domínio de hábitos de crescimento, passando a tufoso, subarbustivo, arbustivo e arbóreo baixo, compondo uma fisionomia chamada jundu, ou yundu, ou escrube, ou restinga arbustiva. Em seguida ocorre uma floresta de baixa restinga, e de acordo com a extensão da planície litorânea, a própria formação florestal encontrada pode ser a floresta alta de restinga, situada sobre cordões arenosos de solo bem drenado, ou a floresta paludosa, que localiza-se entre cordões arenosos que sofrem alagamentos permanentes ou periódicos. A Resolução CONAMA número 7 de 1996 afirma que na Restinga os estados sucessionais ocorrem de forma mais lenta, se comparado aos de formações ombrófilas e estacionais, ocorrendo em função do substrato que não favorece o estabelecimento inicial da vegetação, principalmente por dissecação ou ausência de nutrientes. Na Estação Ecológica Jureia Itatins encontramos tipos de restinga características de áreas mais secas e de áreas mais úmidas. As restingas da Jureia, apesar de sofrerem algumas alterações, são citadas por diversos pesquisadores como uma das mais protegidas da costa brasileira. Dentre as que puderam ser visualizadas, pode-se citar: a vegetação de praias e dunas localiza-se próximo ao mar, portanto, é um ambiente sujeito à influência dos ventos, chuvas e exposição direta ao sol e à alta salinidade. Trata-se de uma vegetação herbácea com alguns arbustos, sendo portanto determinada vegetação halófila psamófila, por estar adaptada à salinidade, ressecamento e instabilidade. Ela ocorre sobre os solos arenosos e secos e apresenta uma vegetação pioneira colonizadora de espaços abertos, iniciando portanto o processo de sucessão ecológica. A diversidade de espécies dessa vegetação ainda é baixa. A restinga arbustiva, Scrub ou jundu,
É uma vegetação de porte arbustivo, localizada sob cordões arenosos possuindo altura máxima de 3 metros, diâmetro da base de caule de cerca de 3 centímetros e com ramos predominantemente retorcidos. O solo é arenoso, de origem marinha, seco e com uma fina camada de serrapilheira. Essa vegetação ocorre em moitas intercaladas com espaços abertos que podem conter espécies herbáceas que ainda sofrem com menor intensidade os efeitos dos fatores ambientais da área, ventos, chuvas, insolação e etc. Nessa vegetação, se comparadas de praias e dunas, há mais espécies, maior porte vegetacional, vegetação de moitas e arbustos com ramos retorcidos e maior estabilidade do terreno e menor influência das marés. A floresta de Restinga Baixa é caracterizada por espécies com até 5 metros de altura, sendo herbáceas e arbustivas, onde também ocorrem epífitas e trepadeiras. O hibisco e o marmelo são duas plantas características de Restinga Baixa, formando uma vegetação com galhos entrelaçados tradicionalmente chamada de mata de jundu, mata fechada de difícil acesso para animais maiores. Araçá e canelheiras também estão presentes, sombreando o solo, aumentando a quantidade de serrapilheira e diminuindo a quantidade de bispos e marmelos. A floresta de Restinga Alta é caracterizada por conter espécies arbóreas, uma vegetação mais densa, com estratos arbustivos e herbáceos bem desenvolvidos, com acúmulo de serrapilheira comportando epífitas e bromélias. A floresta de Restinga Alta também é encontrada em algumas áreas de transição como o manguezal. Na floresta de transição Restinga em Costa, a vegetação é arbórea, com dossel fechado e com árvores que podem ultrapassar 20 metros. O solo é arenoso e seco, com disposição de areia e argila continental e espessa camada de humus e serrapilheira. A diversidade de espécies é alta e a floresta abriga animais de grande porte, tais como macacos, bugios e onças. A transição entre restinga baixa e alta se dá horizontalmente. Em geral, as restingas baixas são próximas às praias e dunas, enquanto as altas são próximas da mata de encosta e mais distantes da praia. O solo é predominantemente arenoso, com acúmulo de serrapilheira proveniente das folhas das plantas. Na restinga baixa, o solo tem coloração escura devido ao acúmulo de matéria orgânica proveniente de serrapilheira, podendo ter contribuição de mais alguns elementos, como compostos de ferro e óxido de manganês. O solo mais próximo das dunas e praias são mais claros e acinzentados, devido à maior presença de quartzo associada a menor quantidade de matéria orgânica por causa da lixiviação pela água da chuva e ação de ácidos úmicos. Lei 12.651 de 25 de maio de 2012 determina as restingas como áreas de proteção permanente por serem fixadoras de dunas e mangues. Resolução CONAMA número 7 de 23 de julho de 1996. Parâmetro básico para análise dos estágios de sucessão de vegetação de restinga para o estado de São Paulo. Essa resolução divide as formações de restinga em vegetação de praias e dunas, vegetação sobre cordões arenosos, vegetação associadas a depressões e floresta de transição restinga em costa, caracterizando cada dinâmica sucessional de restinga, considerando, nos casos aplicáveis, seus diferentes estágios de regeneração, primária, inicial, média e avançada. Resolução CONAMA número 303 de 20 de março de 2002 dispõe sobre parâmetros, definições e limites de áreas de proteção permanente.
Em seu artigo 3º, inciso 9º, constitui-se a área de proteção permanente nas restingas a faixa mínima de 300 metros medidos a partir da linha de pré-amar máxima e qualquer localização ou extensão quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Lei 11.428 de 2006, a Lei da Mata Atlântica, dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma de Mata Atlântica e dá outras providências. Devido a restinga ser considerada um ecossistema associado à Mata Atlântica, essa lei acaba se constituindo como uma proteção legal para a mesma também. É uma área de impacto. Estava falando com o rapaz aqui, antes de você chegar, agora falando com o outro. Sempre tem um indivíduo que passa aqui, risca um fósforo. Todo ano ele queima, por isso que está baixo aqui, tá? Então está bem restrito. Mantém esse campo desse jeito. É, capim, né? Primeiro vem as pioneiras. O bioma restinga é o que mais sofre com a pressão imobiliária, devido à sua localização próxima ao litoral, onde cerca de 26,6% da população brasileira vive atualmente. Sua importância é crucial para a preservação da biodiversidade e da fauna da região. No entanto, além disso, a conservação de restinga é importante também para a preservação de outros biomas, visto que cria condições ideais para a ocorrência destes, por exemplo, evitando a entrada de areia no mangue e o efeito de borda na floresta de encosta.